Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Introdução à Programação. E nessa aula nós vamos ver os métodos nativos do JavaScript relacionados aos arrays, as listas. Na aula passada foram os métodos relacionados a string e agora vão ser para os arrays, tá? Começando pelo length. O length, basicamente, ele vai mostrar quantos itens tem no nosso array, na nossa lista. Vocês podem ver aqui, eu dei um console.log, array.length, e se eu vir aqui no console, ele me mostra que tem 4 itens. Exatamente o número que nós temos aqui, na nossa lista de pessoas. O length serve basicamente para isso. O próximo que nós temos aqui é o unshift. O unshift, ele basicamente vai adicionar um novo item no nosso array, no começo do nosso array. Então, vocês podem ver que o primeiro aqui é Gabriel, e eu coloquei aqui unshift Thiago. Logo, se a gente vir aqui e botar um console.log no array, vocês podem ver que Thiago ficou na frente de Gabriel e nossa lista agora tem 5 itens. Basicamente, é para isso que serve o unshift. Nós também temos o shift, que no caso ele vai remover o primeiro item da nossa lista, do nosso array. Então eu dei aqui um shift e se eu vir aqui no console, vocês podem ver que ele indicou aqui o Gabriel. Aí se eu der um outro console.log em array, vocês podem ver que ele removeu Gabriel e nossa lista agora tem 3 nomes apenas. É para isso que serve o shift. Depois nós temos o push, que ele basicamente vai adicionar um item ao final da nossa lista. Então, se eu adicionar aqui Matheus e salvar, vocês podem ver que ele adicionou Matheus aqui no final da nossa lista. É para isso que serve o push. O unshift adiciona no começo e o push adiciona ao final. Nós também temos o isArray, que ele basicamente pergunta para o nosso construtor de arrays se o que a gente está passando aqui é de fato um array ou não, se é uma lista ou não. Então aqui você chama pelo próprio construtor de arrays, veja que está em maiúsculo aqui. Aí você pergunta, isArray é um array? E você passa o que você quer verificar. No nosso caso é, então ele vai retornar um boolean com um true, um verdadeiro. Então vocês podem ver aqui, ele retornou um true, Está mostrando aqui porque eu dei um console, deixa eu apagar aqui. Vocês podem ver, ele retornou um true para a gente, confirmando que isso aqui é um array de fato. O próximo aqui nós temos o join, que ele basicamente vai reunir todos os itens que nós temos aqui na nossa lista em uma string, em um bloco de texto. Então, se eu salvar aqui e voltar, vocês vão ver que ele reuniu todos os itens da nossa lista em uma string. Basicamente, para isso que serve o join. Da mesma forma que nós temos a concatenação das strings, nós podemos fazer com os arrays. Então, se eu copiar esse array aqui e colocar como array 2, e eu pedir para ele concatenar o array 1 com o array 2, ele vai literalmente juntar os dois arrays que eu tenho. Se eu vir aqui, vocês podem ver que ele juntou os dois arrays em um só. Dá para concatenar as nossas listas também. Temos aqui o array_of, que ele basicamente é uma forma de construir arrays, Então, se eu passo aqui alguns itens, 8, 5, 4, 3, ele vai construir um array a partir desses valores que eu passei. Então, se eu salvar aqui e vir, ele construiu um array com os números que eu passei. Basicamente, uma forma rápida da gente criar arrays aí. Da mesma forma, nós podemos utilizar o new array. Então, se eu tirar o off aqui e colocar o new array, ele vai criar um novo array utilizando as informações que eu passei. Vai dando o mesmo resultado. Como vocês podem ver aqui, não mudou nada. É uma outra forma da gente poder criar os arrays.
Porém, nós não necessariamente precisamos utilizar o new. Se eu tirar o new aqui e deixar só array e os valores que eu quero, vai funcionar da mesma maneira. Se eu salvar e voltar aqui, ele criou um array da mesma forma, não mudou nada. Nós também temos aqui o includes, né? Que ele vai verificar se existe o array que a gente passar, se existe o item que a gente passar no array. Então, se eu perguntar para ele se existe esse item aqui no nosso array, peraí que eu digitei errado. Se existe este item no nosso array e salvar, ele vai me retornar um boolean. Então, como existe, ele vai me retornar um true. Agora, se eu passar aqui um que não existe, tipo Iago, e perguntar para ele, ele vai me retornar um false, porque não existe o item no nosso array. Temos o sort, que basicamente ele vai ordenar um array se ele for numérico. Então, por exemplo, deixa eu copiar esse aqui e colar aqui embaixo. E eu vou tirar esses nomes e vou fazer um array de números aqui, aleatórios. 2, 4, 1, 8, 5, 3. Se eu chamar esse array 2 aqui, né? Vou botar aqui array 2. Se eu chamar o array 2 e pedir para ele sortear, né? Escrever sort, ele vai ordenar para mim 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Então é basicamente para isso que funciona o sort. Seguindo, nós temos o reverse, que ele basicamente vai inverter o nosso array, né? Então, nosso array de números aqui, 2, 4, 1, 8, 5, 3. Se a gente salvar e verificar aqui, ele inverteu. 3, 5, 8, 1, 4, 2. É basicamente para isso que serve o reverse. Nós temos também o index of, que ele basicamente vai nos dizer em qual posição está o item que a gente quer verificar, né? Então, por exemplo, o Gabriel ali, eu vou pedir para ele verificar em qual posição está o Gabriel. Se eu salvar aqui, ele vai me mostrar a posição 0, né? Porque é justamente o primeiro que aparece. Mas o index of, ele mostra a primeira posição em que o item aparece. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui outro Gabriel, por exemplo, e eu salvo, se eu pesquisar, ele vai me mostrar 0 ainda, porque é a posição onde o primeiro valor que eu passei aqui aparece. Ele continua me mostrando 0 aqui. E para finalizarmos, nós temos o last index of, que ele basicamente faz a mesma coisa, só que ele me indica a última posição em que o valor que eu passei está. Então, eu tenho dois valores aqui chamados Gabriel. Se eu salvar, ele vai me dizer que 2 está na posição 2, ou seja, 0, 1, 2. Basicamente é a última posição, né, em que o valor que eu passei aparece. Então, esses foram os métodos que nós podemos utilizar, né, os métodos nativos do JavaScript para arrays, para listas. Muito obrigado por ter acompanhado e até a próxima aula.